A paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Estamos aqui orando, buscando conhecimento em Deus para que esse nosso estudo seja em nós um estudo que realmente venha trazer mudança, transformação no nosso caráter, na nossa forma de pensar e de agir. Deus seja louvado em todas as coisas e eu quero hoje trazer o tema de hoje e vai falar sobre a mulher contrária. É a nossa quinta tolice neste estudo, onde eu quero trazer a palavra para nós de Mateus, no capítulo 7, do 1 ao 5. E ali vai dizer assim: não julgues para que não sejam julgados. Porque sereis julgados pelo critério que julgais, e sereis medidos pela medida que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não repare a trava que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergas bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esta palavra, ela é muito forte, porque é muito fácil para nós dizermos, eu faria isso, eu faria aquilo, e está sempre condenando, se fosse eu, está sempre dizendo que o que a outra pessoa fez não seria o certo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso, e eu tenho me vigiado, me examinado, para saber em que momentos eu estou agindo assim. Então hoje, se você é uma mulher que está agindo contrária, sempre que alguém te pede algo, você diz não, o conselho de hoje, a oração de hoje, é para que você e eu paramos com isso e mudamos o nosso comportamento, passando a orar e jejuar a Deus, pedindo libertação dessa procedência maligna, porque está sempre contrariando tudo o que está acontecendo, é uma procedência de Satanás. Como é que eu sei o que é ser uma mulher contrária? Porque às vezes eu não paro para pensar nisso. Como é que eu posso saber? Ser uma mulher contrária é ser aquela mulher oposta, aquela mulher avessa que contradiz tudo, que discorda de tudo o que os outros falam. Sempre ela tem uma ideia diferente, sempre ela quer mostrar que ela sabe mais ou que ela já teve uma experiência diferente. Então, você concorda comigo que é muito difícil viver assim com uma pessoa que está sempre dizendo que não é daquele jeito? Então, vamos às perguntas. Se você, com frequência, diz não para quando as pessoas pedem algo para você, vamos refletir. Você é aquela pessoa que sempre quando alguém pede alguma coisa, você coloca impedimentos para não realizar? Sempre que alguém planeja algo, você olha para o lado negativo, e aí quando a pessoa diz para você, mas veja bem, tenta explicar, você fala assim, bom, eu tenho os pés no chão, eu nananã, e começa a botar, obstáculos. Você, quando está num grupo de pessoas, ou na sua casa, ou com alguém, você sempre vai dizer, se as pessoas querem ir para um lugar, você quer ir para outro. Sempre você está colocando defeito, e ainda quando você vai a um treinamento, a uma palestra, a um seminário, ou até mesmo na igreja, quando as pessoas que estão com o direito da palavra, elas dizem o que elas estão lá para dizer, por exemplo, os treinamentos, ou o pastor, você ouve e começa a dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Se fosse eu faria isso. Você sempre tem uma opinião diferente. Se você
disse sim para essas respostas. Tome muito cuidado. Você pode estar cometendo grandes erros. E eu vou te dizer, é muito fácil para agirmos desse jeito. Porque nós não percebemos. Às vezes estamos tão cheias de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, dos nossos achismos, que vamos fazendo isso sem perceber. Então, esse convite de hoje é para que nós possamos realmente refletir sobre isso. E não podemos esquecer que você e eu somos cheios de defeitos. Nós não temos perfeição, muito pelo contrário. E Jesus, quando ele vai dizer sobre aquelas pessoas que apontam os defeitos dos outros, ele vai dizer que isso é uma hipocrisia. Isso é você, como foi lido ali nos versículos, é você enxergar o cisco no olho de alguém, sendo que no seu olho tem uma trave. E também vai dizer que é insuportável viver com uma pessoa assim. Eu tenho certeza que você mesmo, eu, odiaria viver com uma pessoa desse jeito. Eu não suportaria viver com alguém que o tempo inteiro vai me dizer que os meus pensamentos estão errados, que o meu projeto não vai funcionar, que a minha ideia não é boa, que eu deveria me comportar diferente. Eu não suportaria e eu tenho certeza que você não. E que você também não suportaria. Então, como é que nós, muitas vezes, sem perceber, pensamos que as outras pessoas vão suportar viver conosco se nós estamos agindo assim com elas, dizendo não a tudo? E aí você pode me dizer assim, mas irmã, então eu devo me anular? Eu não posso falar o que eu quero, não posso falar o que eu penso? Isso é desumano. Eu tenho meus gostos, meus desejos, eu tenho os meus pensamentos, as minhas ideias e eu preciso opinar. Sim, é verdade. Você não precisa se anular, mas você precisa ser uma mulher amorosa. Acreditem, eu estou buscando isso, aprender o tempo todo. Às vezes, é claro, não, a gente não consegue, mas precisamos nos esforçar para ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que entende o que a outra pessoa está dizendo. E você não é obrigado a concordar, mas você precisa ouvir, entender, procurar ser amiga, procurar entender o porquê aquela pessoa está dizendo que deseja aquilo ou que está procurando aquilo, dizer para aquela pessoa quais são as reais, né, intenções, objetivos dentro daquilo que ela está propondo, para saber se vale a pena mesmo. Antes de você emitir a sua opinião, já dizendo não vai dar certo, não é assim, não vai por aí. E além disso, nós precisamos muito exercitar a fé. E tem momentos em que não se explica as coisas pelas vias naturais, mas quando olhamos do ponto de vista da fé, e a fé, Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, de repente, alguém está falando de um projeto, pode ser, né, o seu marido, os seus filhos ou alguém do seu trabalho, e você já começa a dizer que não vai funcionar. Então, a pessoa começa a desejar não falar nada para você. Porque sabe aquela situação de que você joga um balde de água fria? Ser contrário é isso, é aquela pessoa que está sempre jogando um balde de água fria nas pessoas que estão por perto. Então, vamos pensar em algo assim. Se o seu marido, por exemplo, vai dizer para você de um sonho, de um projeto dele, e você diz que não é assim, que não tem que pensar daquele jeito, que vai dar arruinha aquilo que ele está dizendo, isso vai começar, depois de um tempo que você age assim, vai começar a gerar nele um desejo de não contar para você os sonhos. E isso é muito grave. Por quê?
nós temos desejo de contar o que nós estamos pensando. Quando nós temos uma ideia nova, nós queremos contar para alguém. Mas nós queremos contar para alguém que é capaz de ter compreensão, que é capaz de ouvir, de interpretar, de dialogar conosco. E quando a gente faz isso, essa pessoa ela vai procurar contar para outra e não para nós. E no caso do casamento, por exemplo, o marido, se ele começa a querer contar para outra pessoa, é um risco muito grande, porque a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 5:3 que os lábios da mulher imoral destilam mel e a sua boca é mais suave que o azeite. E aí, pasmem, as mulheres adúlteras, elas estão em todo lugar. E o que acontece? A mulher adúltera, já que a boca dela, né, os lábios dela destilam mel, elas vão lisonjear, elas vão dizer só coisas boas. E na cabeça dele vai ser assim: por quê? Ela, né, a mulher adúltera, sempre me lisonjeia, enquanto que a minha esposa sempre coloca defeito em todas as coisas. E um pensamento desse começa, ainda que não consciente, já gerar uma oportunidade para se aproximar mais daquela pessoa que está dando apoio. E aí, nessa hora, começa o grande risco. Então você pode me dizer, mas irmã, isso não é motivo para me trair ou para ir embora. Ele sempre vai te poder dizer que também não concorda com o que eu falei. Sim, mas se olharmos do ponto de vista do para todo sempre, né, do felizes para sempre no casamento, claro que isso não é motivo para ir embora, até porque ele também tem o direito de se expressar, de dizer o que ele quer e tal. Mas se nós olharmos pela questão da oposição diária, de você estar com uma pessoa que o tempo inteiro diz não para você, isso sim, claramente é um motivo para gerar insatisfação, para gerar aquela fala que a gente escuta muito nos casamentos quando estão no divórcio, dizendo assim: nós somos incompatíveis, a gente não concorda em nada, e começam a dizer ali porque o amor acabou, porque esfriou. Por quê? Porque começa com essas pequenas ações. Não é com uma coisa muito grande, né? Porque as coisas grandes, todas nós já evitamos, que leva uma família a ser destruída. Não são com as grandes comportamentos, com as grandes atitudes ou com as grandes contrariações. São com as coisas pequenas do dia a dia que começa a trazer uma situação de desconforto para cada membro da família. Então hoje vamos refletir muito sobre as nossas respostas. Quando alguém pede algo para nós estamos dispostos a oferecer algum tipo de sacrifício, ainda que sacrifícios muito pequenos, como por exemplo, se a sua família deseja ir numa pizzaria, mas você não gosta de pizza, não é sua preferência, você gosta, vamos supor, de churrasco. E você sempre vai querer ir no churrasco e nunca na pizza. Eles vão começar a ir no churrasco com você, mas vai chegar um momento que eles vão estar cansados e vão querer ir na pizza sozinho. Então, o que nós podemos pensar? Vamos deixar o diálogo sempre agir primeiro. Conversar bastante sobre isso, fazer ceder, sabe? Fazer algumas sessões, é, ceder um pouco. E não precisa ficar cobrando, ah, mas aquele dia eu fiz o que vocês queriam, agora é minha vez e tal. Não. Você precisa orar, colocar diante de Deus os seus desejos, deixar claro para a sua família nos momentos oportunos o que você prefere, as suas preferências, para que Deus coloque no coração dessas pessoas que elas precisam também ceder para você. E então, nos momentos mais difíceis, nós precisamos lembrar daquele versículo que Ruth disse para sua sogra Noemi. Noemi estava insistindo com ela para que ela fosse embora,
porque Noemi não teria mais nada para entregá-lo. Mas ela diz: não me inste para que te abandones e deixes de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Hoje nós vemos muito: se eu não estou feliz, eu vou embora. Então, o que nós precisamos cuidar como mulheres de Deus, como mulheres cristãs, é olhar para o nível de satisfação das pessoas que estão conosco sem perder a nossa identidade. Sem perder a nossa identidade, porque somos mulheres de Deus e devemos ter comportamento assim, mas de nós expressarmos de maneira adequada e ver as qualidades das pessoas, que às vezes as qualidades das pessoas estão ameaçadas por tanto sofrimento, por tanta ferida na alma, e por isso elas estão tendo aqueles desejos. E nós precisamos olhar com amor, com cuidado, porque se nós fizermos isso, o Senhor é capaz de entrar no nosso coração e nos fazer uma mulher leve, feliz, acolhedora, e fazer com que nós, ao invés de ser contrária, possamos auxiliar, ajudar a nossa família a alcançar os sonhos de Deus para eles. Orar para que o nosso desejo esteja no rumo certo, orar para que o desejo dos nossos filhos, do nosso esposo esteja no rumo certo. E caso eles não estejam no rumo certo, no caminho de Deus, que a nossa oração, não as nossas palavras, porque a palavra de Deus vai dizer que não é pelo muito ouvir que nós vamos, quer dizer, não é pelo muito falar que nós vamos convencer alguém do pecado, do erro, mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. E por isso a nossa oração, ela pode sim conduzir a nossa família no caminho da verdade. E nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é aquilo que o Senhor Jesus ele já disse, em João capítulo 14, quando ele está ali explicando que ele vai voltar para o Pai, ele vai dizer que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique para sempre convosco. Então nós temos o que nós mais precisamos, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que ele habita em nós e nos faz ser uma mulher positiva, uma mulher verdadeiramente cristã, que leva a fé para os outros, que leva a esperança para os outros, principalmente para o da sua casa. Como nós já estudamos, o Provérbios 21:9, que diz: é melhor morar no canto do telhado do que com uma companheira em casa ampla, mas que seja uma mulher briguenta, uma mulher que só diz não, uma mulher que discorda de tudo. Então, nessa manhã, o nosso estudo é esse, e eu te convido a refletir nesta palavra de hoje, mediante as suas respostas, para quem tem buscado algo em você. Amém, minhas irmãs? Que o Senhor Deus nos ajude neste dia, que nos faça prosperar as obras das nossas mãos, para a glória do homem, do nome, para a glória do nome de Jesus. Amém?